quando a gente vê a história, né, dos anos 70 ali, porque o Janires ele se converteu no final dos anos 70. E a gente viu, né, assim, aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll, né? Muito evidente na época, né? Muito evidente. Depois Woodstock. de Woodstock, É. os jovens começaram a usar drogas. E Uhum. outro dia eu vi um podcast da Sarah Shiva, ela falando uma coisa que realmente é verdade. Tinha pouco tempo que inventaram a pílula anticoncepcional. Isso aí, o que aconteceu? As mulheres se sentiram livres Sim, sim, sim. para, né, chutar o balde à Uhum. vontade. E os homens também, porque agora não tem mais o risco, né? É, Antes elas corriam um risco muito grande, pagar um preço caro, né, por essa liberdade sexual. Então a coisa cresceu a um nível, né, que assim muitas famílias foram destruídas, muitas pessoas destruíram o casamento por causa de uma noite, de uma coisa. E isso aí ficou sendo incentivado porque vendia, né? A famosa treta que vende hoje, né, da rede social na uhum, época uhum. era isso, né, um relacionamento, uma coisa. E toda a sociedade ela correu numa direção que hoje eu vejo assim que os novinhos eles têm mais receio, porque eles viram como os pais deles, os avós, né, passaram por situações. Até É, porque naquela época também a questão de informação não é que era difícil, mas assim, a boa informação sempre foi difícil de ser passada. Mas hoje, né, com as redes sociais, com a internet, essa probabilidade de você ter acesso a boas informações é até maior, né? muito E maior. foi exatamente nessa época que teve o boom de doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS que veio realmente destruindo milhares e milhares de pessoas. Mas isso veio exatamente com a liberação da libertinagem, vamos dizer assim, né? Uhum. Que sempre foi evidente, mas nessa época eu acho que pipocou mais, né, Pedro? Sim, sim. É, e a gente vê assim muita gente ainda militando esse tipo de coisa, mas assim não existe nada melhor do que você ter uma família, né? Eu sei que dificuldades, sim, Uhum. eu passei, né, por um problema familiar também. E isso acontece, não vou dizer que não aconteça, mas hoje em dia eu tenho minha família segura, entendeu? E dou valor a isso, porque a gente vê que é, assim, o Tiago Brunet fala assim uma coisa, né, que são verdades milenares, né? Coisas que sempre deram certo Sim, sim. e de repente as pessoas querem mudar, né? Ficam falando de um monte de testes, né, entre aspas, um monte de experimentos, né? Vários tipos de família, né? Vários Vários. tipos, mas poxa, né, o básico que sempre deu certo, né? Ele sempre funcionou e sempre funcionará. Eu creio, né, a gente, pela fé, a gente crê que a família é uma criação de Deus, né? E que pessoas são abençoadas por isso. Acontecem percalços, sim, acontecem problemas, sim. Às vezes um ou outro, né, não vai se dar bem e vão haver, né, problemas, sim, com certeza. Mas a estrutura básica e que dá certo é essa, né? E nós devemos prezar, valorizar, né? Valorizar a mulher, valorizar o homem, valorizar a família. Isso aí nunca vai deixar de ser moda, né? E a gente precisa estar sempre nesse caminho, voltando, né, às raízes.